bem-vindos a mais um episódio de Beethoven no Boteco. Hoje vamos falar sobre Mozart e Vivaldi. Meu nome é Daniel Stunges, eu sou produtor musical, dono do Electro Studio e músico. Eu sou Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. Então, começando aqui de forma cronológica, vamos começar falando aqui do Vivaldi, um pouquinho dele. Então, Antônio Lúcio Vivaldi nasceu em Veneza, 4 de março de 1678, século XVII. Ele era filho de um barbeiro, que por acaso era violinista também. Acho que violinista amador, mas do que eu pesquisei era um violinista talentoso. Ele que iniciou o filho da música e pelas conexões dele fez ele começar a tocar na orquestra da Basílica de São Marcos, em Veneza, onde ele se destacou como violinista, virtuoso, Vivaldi. Ele já começou estudando um instrumento que é super difícil, né? Que é o violino. Exatamente, violino não é nada fácil. Se você começa a tocar, parece que você tá matando um gato. É muito mais difícil. Sei lá, se você toca violão, sei lá, guitarra ou baixo, pega um baixo sem traste, que você vai ver. Os instrumentos que não têm trastes são mais difíceis, né? Os trastes são aquelas marcações no braço do violão, da guitarra, no baixo, no cavaquinho, que significa o lugar onde tem cada nota. E o instrumento que não tem aquelas marcações é um pouco mais complexo, né? Você tem que decorar e também ter o ouvido bem afinado ali para identificar cada nota. As notas e fica um negócio meio desafinado entre os instrumentos. Então é bem difícil mesmo. Então, com 10 anos, ele já era um violinista muito bom. Já começou a substituir o pai na orquestra da Basílica de São Marcos, o pai dele tocava lá também, né? Então, com 15 anos, já em 1693, ele entrou para um convento. Mas, ó, tanto que ele é conhecido, né? O apelido famoso dele é Il Prete Rosso, que significa o padre ruivo, porque ele era ruivo e, bom, era padre. Muita gente acho que não sabe disso mesmo, né? Que Vivaldi era padre. Então, ele entrou em 1693 para o convento e foi ordenado, que aí vira padre mesmo em 1703, que ele já tinha 25 anos. Só que no ano seguinte, 1704, ele foi dispensado de celebrar a missa, porque ele tinha saúde frágil. Ele sofria de asma, Vivaldi. Então foi aí que ele pôde, se focar em dar aula de música e criar música, né? Sendo padre. Então ele meio que não trabalhava como padre mesmo no sentido religioso. Por causa desse problema da asma. Exatamente. Então, se não fosse por esse problema da asma, né? Ele teria sido padre e não músico. Provavelmente. Então, graças à asma, Vivaldi foi estudar música e virou compositor. Graças a... ele com certeza teria bem menos tempo para isso, né? Foi então, né, que nesse ano mesmo ele começou a dar aula num orfanato, o Ospedale della Pietà, em Veneza, que era um orfanato de meninas. Eram crianças que vinham das ruas, acolhidas, e lá eles tinham um coral de vozes femininas. Então ele deu aula lá há muito tempo. E ele dava aula de violino, é isso? De violino, não sei se era no coral também, né? Dizem que ele tinha um caso com alguma das alunas também, né? Ele era famoso por ser visto andando com mulher e tocando música. Então tinha o pessoal da igreja que não gostava muito disso. Mas isso é lenda? É fofoca? Ou foi constatado que isso realmente acontecia? Constatado, acho que não. É meio que o que se dizia na época. Bom, mas naquela época também acontecia isso, né? Do cara ser padre, mas ter uma outra vida, ainda mais em Veneza, né? Veneza era... Bom, pra quem não sabe, nessa época Veneza tinha o Carnaval de Veneza, que era bem famoso, ainda tem, né? Mas naquela época era normal jovens europeus viajarem por um certo caminho na Europa para conhecerem, assim, o mundo antes de voltarem para casa, se casar e tudo mais. E um dos lugares que eles paravam muito, né? Era no Veneza, especialmente por causa do Carnaval, que é mais ou menos como o Carnaval aqui, em que eles ainda usavam máscaras. Eles faziam o que quisessem por lá nesse período. Eu não sei o quanto isso já era forte na época do
do Vivaldi, mas assim, na época do Casanova, todo mundo já viu falar de Giancarlo Casanova, isso tava com tudo, e eles são contemporâneos, né? Casanova era só um pouco mais jovem que o Vivaldi. Em 1711 foi quando ele começou a ter fama internacional, com uma coletânea de 2 concertos dele que foi publicada em Amsterdã. Em 1723 foi publicada a coletânea que tem As 4 Estações, se tornou uma das obras favoritas do rei Luís XV da França. E é uma das obras mais famosas, né, de Vivaldi. E hoje em dia, nos telejornais, quando aparece alguma matéria falando de primavera, flores, natureza, sempre tá tocando Vivaldi ali de fundo. É muito engraçado que aparece muito em comercial também, né? As 4 estações. Sim, comercial de sabonete, shampoo, acho que até perfume já rolou Vivaldi. Coisas relacionadas, assim, né? Desse tipo. E tem uma série da Netflix chamada de Chef's Table France, que na abertura toca o concerto número 4 das 4 estações, né? Que é o Inverno de Vivaldi. É bem interessante assim, a abertura e a forma que eles sincronizaram os chefes trabalhando assim com a música de Vivaldi. Muito bom. Bom, Vivaldi ele alcançou muita fama nessa época, né? Tanto que alguns concertos dele chegaram pro Johann Sebastian Bach, depois, né? Bach até transcreveu algumas coisas dele. Bach foi influenciado por Vivaldi. Se você influenciou Bach, você... mesmo que indiretamente, você influenciou toda a música ocidental, porque toda a música ocidental vem de Bach. Então eles tiveram algum tipo de contato? Não sei se tiveram algum contato. Até porque o Bach é mais jovem, né? Não sei a idade. Mas sei que ele conhecia a música de Vivaldi e foi importante para ele. Bom, enfim, o tempo se passou e como era comum, especialmente naquela época, a música de Vivaldi começou a sair de moda, né? Acontecia muito disso. Para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, alguém fazia uma ópera, tinha uma temporada e você nunca mais ouvia essa ópera, acabou. Não é igual agora que você... vamos ouvir a Nona de Beethoven. Era sempre procurando alguma coisa nova e ia mudando bastante esse gosto, né, da música. Estou falando alguma besteira, mas o que eu entendo era isso mesmo na época, né? Então é parecido como que acontece com as músicas de hoje. Mas eu tenho a impressão de que era mais na época, sabe? Como, por exemplo, as músicas dos anos 60 e 70. Você só ouve elas se você for lá procurar e, pesquisar. Não rola nas rádios, assim, no dia a dia. Mas não acho. Não acho. Acho diferente porque para começar é uma gravação, você consegue ouvir. Naquela época saiu, apresentava a obra, você não tinha como ouvir depois. Ah, sim, mas o que eu quis dizer foi na música de moda, de modinha. Tá lá, tocou, passou, não toca mais. Eu sei, assim, eu entendi, mas nesse ponto também tem uma outra coisa. As gravadoras ganham muito mais dinheiro com música de catálogo, ou seja, músicas antigas, anos 70, 80, 90, do que com as músicas novas. Então mais ou menos. Infelizmente esse recurso não tinha na época de Vivaldi. Não tinha. Então vinha alguma coisa nova, você é passado, vamos, bola pra frente. Então ele começou a cair um pouco em declínio na carreira por causa disso. Ele teve ainda um episódio catastrófico quando ele ia fazer uma temporada de ópera em Ferrara, na Itália, mas o arcebispo de Ferrara impediu que ele fizesse essa apresentação. Por quê? Um assunto que eu comentei no começo. Acusou ele, né, de andar acompanhado de mulheres e reclamou que ele também não fazia as missas, né, por causa daquele problema que ele tinha. Lógico que ele reclamou, né, a Vivaldi, né, por causa falou de novo, né, do problema que ele tinha de saúde e tudo mais, mas não adiantou e ele perdeu muito dinheiro por causa disso. Então foi aí que ele quis se mudar para Viena. Todo mundo foi para Viena, né? Os grandes compositores foram todos para Viena, né? Foi todo mundo para Viena. Então, pois ele foi convidado por Carlos VI para ir para Viena, para trabalhar na corte dele. Só que Carlos VI morreu. Já estava azarado o Vivaldi nessa época. E aí ele acabou morrendo sem dinheiro em Viena mesmo, e está enterrado lá. Foi em 1741 e, que eu saiba, tá até hoje lá. Vivaldi tinha 63 anos quando morreu.
em Viena. Viveu mais que Mozart, mais que Beethoven, né? Nada mal, né? Ainda mais para alguém com a saúde frágil que ele tinha. Então, há alguns anos, eu fui para Veneza, fui com minha irmã para lá. A gente foi para Itália, passou por várias cidades. Uma das que eu mais queria conhecer é Veneza, eu gosto muito de história. E Veneza é uma cidade incrível para quem gosta disso, porque ela tá meio que parada no século XVIII. Você anda... Arquitetura, é tudo, é. É total voltar no tempo, você não vê uma construção moderna. Incrível, assim. Em Veneza, a gente pegou um dia inteiro para andar pela cidade aleatoriamente. É uma coisa que eu acho legal de fazer, né? Então a gente começou a andar por lá, sem destino mesmo. Assim, em Veneza ela tem várias, esqueci quantas são, né? Mas são como praças, que você tem uma igreja, tem lá o poço, onde as pessoas tiravam a água, que é como se fossem os bairros, assim, pequenos. Tem sei lá quantas igrejas. Veneza tem muitas. Então é como se cada bairro tivesse isso, né? E em uma dessas, em uma praça central pequena, porque a maior é a Praça de São Marcos. Aí tinha essa igreja, tinha uma placa, eu fui lá olhar, aí dizia lá, né? Aqui nessa paróquia nasceu Antônio Vivaldi, e nessa igreja ele foi batizado. Sem querer, andando aleatoriamente pelas ruas, você encontrou a igreja que Vivaldi foi batizado. Sem querer, totalmente aleatório. Até tirei uma foto na frente. E como que era a igreja e o lugar ao redor dela ali? Cara, como Veneza é meio que... O que você vê no filme é mais ou menos aquilo. Aquilo mesmo. Então, imagina uma pracinha pequena e... É exatamente isso. Na verdade, Veneza, que eu ainda fui em uns dias que eram bem de som, é muito mais bonito do que nos filmes até. Um negócio que você tem que ver ao vivo pra saber como é. E o que significa que ele nasceu por lá, morava por lá, pelo menos quando era criança. Muito louco isso, né? Era perto mesmo, assim, da Praça de São Marcos, né? Que foi onde ele trabalhou também depois. E o melhor, depois eu continuei andando. E aí, de novo, a gente encontrou algum lugar com uma placa. Aí depois eu falei, aqui trabalhava Antônio Vivaldi, caramba. Você foi encontrando, assim, todos os lugares por onde Vivaldi passou em Veneza? Andei todo o caminho que ele fazia sem saber. Esse outro lugar estava fechado para reforma, como sempre acontece em vários lugares na Itália, porque é muita coisa histórica que você encontra por lá. Mas eu acredito que era esse orfanato, né, que eu comentei que ele trabalhava, Ospedale della Pietà, que eu até procurei fotos e tenho quase certeza que era lá. Olha só que riqueza, né? A parte boa de você viajar para esses lugares bem antigos, né? Que grandes nomes viveram, né? É isso que eu acho legal, ainda mais Veneza, que é uma cidade, como eu falei, tá? É mais ou menos a mesma coisa do que na época que ele vivia. E sobre esse orfanato, o que você pode descrever, o que você viu ali, presenciou do que ele é hoje? À frente é uma igreja, passava meio que por um beco, assim, sabe? A parte em que eu vi a placa, inclusive. E parece que era pela parte de trás, em que era onde era o orfanato. Mas então, eu queria ter entrado para ver, né, como era lá dentro, mas justamente quando eu passei, tava reformando, não podia entrar. Era grande, é bem grande. É bem grande. Não, e fora isso, ele, como eu falei, ele tocou também na Basílica de São Marcos, que eu também fui lá, eu pude entrar, inclusive. Lá eu entrei, é um negócio de louco, é tudo de ouro dentro. E é uma arquitetura que mistura ocidental com oriental, porque Veneza era uma cidade, era uma república, né, movida ao comércio marítimo. Então eles tinham essa coisa de ir até o Oriente, né, tinha uma rota muito forte com Constantinopla, né, que é bem o limite entre Europa e Ásia, e reflete isso na arquitetura da Basílica de São Marcos. Ela tem até uns cavalos na frente, de bronze, que agora não são os de verdade, porque eles trocaram, né, colocaram uma cópia e guardaram os cavalos, sei lá, em algum lugar, outro museu, para não estragar, mas esses cavalos ficavam no hipódromo de Constantinopla. Pegaram, né, durante uma cruzada, né, que os cruzados destruíram Constantinopla e saquearam a cidade e trouxeram isso para Veneza como espólio de guerra. Que eu saiba, Napoleão roubou depois e depois trouxeram de volta quando Napoleão perdeu. É história atrás de história, um negócio muito louco.
Com certeza. E então, nessa sua experiência, nessa viagem, você conheceu alguns lugares importantes que Vivaldi passou. Andando pelos mesmos caminhos que Vivaldi. Preciso ir lá de novo agora, né? Sabendo um pouco mais da história do orfanato e tudo mais. Pô, eu também fiquei bem curioso em conhecer Veneza depois dessa história. E eu vou colocar na minha lista lá, de lugares que eu quero conhecer um dia. Recomendo muito. Você que gosta de música, bom, você que é músico, se importa tanto com a história da música também, você vai achar fenomenal lá. E tem uma peça de Vivaldi que eu acho belíssima. Fica aqui como sugestão para quem tiver interesse em ouvir. O nome é Nulla Immundo Pax Sincera. É um moteto sagrado que foi composto por Vivaldi em 1735. É um texto todo em latim, eu não sei quem é o autor da letra, mas é uma obra belíssima. É um estilo de música barroco italiano e foi composta para voz solo, no caso soprano, e quarteto de cordas. Então vale muito a pena ouvir, essa peça é muito bonita. E quem tiver curiosidade é só procurar o título dessa música nos streams aí que vai ser fácil de achar. Muito bom. Para quem quiser conhecer Vivaldi também, recomendo ouvirem As Quatro Estações, né? Parece algo óbvio de se dizer, mas a gente sempre está acostumado a ouvir, como a gente comentou, né? A ouvir isso fora de contexto. Ouvir em um comercial, qualquer coisa assim. É legal pegar a obra inteira, ouvir do início ao fim, as pessoas vão encontrar muitas coisas legais, né? Sei lá, os instrumentos imitando o som de pássaros, por exemplo, que era um negócio revolucionário para a época. Recomendo, ouçam com calma, prestando atenção. Peguem uma aguinha, sentem no seu sofá e deem um play às Quatro Estações. Peguem uma aguinha foi boa, hein? Então todo mundo pegando uma aguinha lá, sentando no sofá e ouvindo as Quatro Estações. Tá parecendo os finais que o Daniel costuma fazer dos episódios. É um preview no meio do episódio. Um easter egg aí. Então agora vamos para o segundo tópico. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756, foi um compositor do período clássico e apesar de sua vida ter sido muito breve, ele deixou mais de 600 obras, englobando a maioria dos gêneros musicais da época clássica. Mozart é considerado um dos maiores compositores da história da música, junto com Beethoven e Haydn. Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, e desde muito cedo, quando criança, demonstrava habilidades para música no nível de ser uma criança prodígio. E aos 5 anos de idade, ele já tocava cravo e violino, e escreveu suas primeiras composições como minuetos e pequenas peças. Olha aí, criança prodígio já estudando violino. E Mozart ele é a criança prodígio mais famosa de todos os tempos. O criança prodígio da música original é o Mozart. É quase sobrenatural o talento dele. Sim, muito. E seu pai, Leopold, era músico, Armando Mozart, Ana era musicista, e vendo que o filho se desenvolvia cada vez mais na música, ele resolveu investir na carreira do menino. Então ele meio que aproveitou tudo quanto era da criatividade de Mozart para ganhar dinheiro. Então ele levava o filho nas casas aristocráticas para se apresentar. E Mozart passou a maior parte da sua infância, da sua adolescência, viajando. E o pai levou ele e a irmã Ana para fazerem tipo turnês pela Europa, se apresentando como crianças prodígio. E a viagem durou mais ou menos uns 3 anos, viajando entre as cortes de Munique, Paris, Londres e outras cidades. E aos 8 anos de idade, Mozart escreveu a sua primeira sinfonia
e parece que o pai dele ajudou na transcrição. E aos 12 anos ele já era um compositor de alto nível. Então, olha só como ele começou muito cedo e uma criança escreveu uma sinfonia aos 8 anos de idade, não é, é coisa de outro planeta isso. Mesmo que o pai ajude um pouco. Pra mim, o mais incrível do Mozart é que não é nem a parte da criança prodígio. Porque criança prodígio tem muitas por aí. Talento musical, de você tocar alguma coisa difícil. Se você tiver um pai como o pai dele, é possível. O difícil, o genial dele é o compositor que ele se tornou depois, né? Isso que é o mais incrível dele. Não, e ele tinha uma memória absurda também, né? Talvez fosse o mais impressionante dele, a memória que ele tinha. Era um negócio inacreditável. Tem até a história famosa, né? De uma peça que ele ouviu, não lembro se era coral. Ele era bem novo, era criança ou adolescente. Ele ouviu uma vez, chegou em casa e transcreveu. Pode não ter sido 100% o que era, mas foi bem próximo. Parece que ele transcreveu 70% de uma peça orquestral que ele ouviu ou ouviu em algum lugar, num concerto, e depois ele, na viagem ou quando ele chegou em casa, ele transcreveu uma boa parte dessa peça aí que ele ouviu. Então tinha uma memória incrível, memória musical em todos os sentidos, né? De ouvir uma vez. Em março de 1773, aos 17 anos, Mozart foi contratado como músico da corte de Salzburgo e nessa época ele teve a oportunidade de trabalhar em diferentes gêneros musicais, como quarteto de cordas, missas, serenatas, sinfonias e sonatas. E em 1775, o Teatro da Corte foi fechado e então a situação não ficou muito boa para ele. Em 1777, Mozart saiu do emprego em Salzburg e foi em busca de trabalho visitando Augsburg, Paris e Munique. E uma coisa muito legal que eu descobri nessa pesquisa: no século XIX, a rua Rue de la Chance-d'Antin, me perdoem, eu não sei falar francês, essa rua fica em Paris, tornou-se um centro conhecido por morar músicos famosos. E Mozart viveu por 5 meses na residência de número 5 em 1778. E depois de deixar Paris, ele foi para Munique. Mozart era um rapaz bem viajado, né? Mais do que Mozart era difícil, né? Me surpreende ele não ter morrido antes. Pois é, tava com a imunidade lá em cima, né? E em 1781, Mozart vai para Viena e sua carreira meio que deslancha assim. Ele alcançou fama, mas ele não tinha estabilidade financeira. Então, durante os primeiros anos em Viena, ele produziu várias obras como a Grande Missa em Dó menor, os quartetos Haydn e mais de 12 concertos para piano e várias sinfonias. E a sua reputação como compositor começou com a estreia da ópera O Rapto do Serralho, que teve estreia em 16 de julho de 1782 e foi meio que um grande sucesso na época. E olha só que interessante, Mozart conheceu Haydn em Viena por volta de 1784 e os dois compositores se tornaram amigos. Olha só, acho que eles tocaram juntos até, parece que eles tinham um grupo de amigos que tocavam, né? Olha a Haydn aí de novo, na época tinha cabeça ainda. A gente tem um episódio especial de Halloween sobre o compositor sem cabeça, que é a história do Haydn. Procurem lá, muito interessante. Quanto mais a gente fala de música clássica, a gente vê que o Haydn tá em tudo, né? Pô, o Haydn virou um fantasma aqui entre nós do podcast. Virou, Pode não ser tão famoso quanto Beethoven e Mozart, mas ele tá em todas. Tá em todas, cara. Ele dedicou 6 quartetos ao amigo Haydn, o K387,
K421, K428, K458, K464 e K465. Todos K, não KKK. KKKKK. Falando em Ks, né? Einstein foi uma das pessoas que ajudou a catalogar algumas das obras do Mozart, não foi? Era um grande fã de Mozart. Sim, logo mais falaremos de Einstein aqui também. Em 1786, estreia a ópera As Bodas de Fígaro, em Viena, e a ópera Don Giovanni estreia em outubro de 1787, em Praga. Essas duas óperas estão entre as obras mais famosas de Mozart. Ele escreveu 23 óperas. Nossa, que aberturas fenomenais, hein? As Bodas de Fígaro é um negócio de louco, a abertura, e Don Giovanni também é animal. E ele é um dos melhores compositores de ópera de todos os tempos. Com certeza, e essas duas aberturas são duas aberturas de ópera assim incríveis. Eu tive a oportunidade de ir para Viena e um dos lugares que conheci lá foi a casa de Mozart, que tem o nome de Mozart House. E próximo à casa, quer dizer, próximo ao apartamento, tem a catedral que ele casou, chamada de Stephansdom, e a capela na lateral é onde Mozart foi velado. E tudo isso fica na Stephanplatz, que é uma praça enorme ali no centro de Viena. E essa igreja, essa catedral, é uma das igrejas mais altas do mundo, de arquitetura gótica, e antes dele morrer, ele foi nomeado diretor musical lá nessa igreja, e 2 de seus filhos também foram batizados lá. Sentiu a presença do Mozart lá? Opa, o fantasma de Mozart estava rondando por lá. E o apartamento que Mozart morava, como eu disse, é bem próximo da catedral, é de estilo antigo, é grande e espaçoso, com janelas grandes também e piso assim de madeira. É um lugar bem aconchegante até. E a sala tem 2 janelas enormes, tem o cômodo onde ele costumava compor, o quarto onde ele dormia, e tem um mural na casa com vários pôsteres. E teve um lá que me chamou a atenção, que é da ópera Flauta Mágica, escrito em português, com a data de 11 de novembro, com o nome de Teatro Municipal Praça Ramos de Azevedo, Centro. Então, é o Teatro Municipal de São Paulo. Foi até lá para encontrar o pôster da ópera aqui em São Paulo. Pois é, que doideira. Nunca imaginava, cara. Nunca imaginei que iria encontrar o pôster da Flauta Mágica em português ainda. Muito legal. E foi nesse apartamento que ele escreveu a ópera As Bodas de Fígaro. E falando um pouquinho da vida pessoal dele agora, ele foi casado com Constanza e viviam com dívidas e condições de pobreza, porque me parece que eles não tinham controle financeiro, assim, gastava muito. Ele era bem parecido com o que mostra no filme mesmo, né, Amadeus? Sim. E nos últimos anos de vida de Mozart, ele trabalhou bastante e escreveu as suas obras mais conhecidas, incluindo as últimas 3 sinfonias, uma pequena serenata noturna, a ópera A Flauta Mágica e, em 1791, o Requiem, que é uma missa para os mortos. Me parece que ele não queria escrever esse Requiem porque ele achava que ele estava escrevendo a peça da própria morte. Porque ele estava doente, né? E ele morreu sem terminar de escrever. Mas depois finalizaram a peça e virou uma obra de arte. É o Requiem inacabado de Mozart. E Mozart adoeceu enquanto estava em Praga e foi piorando cada vez mais. E em 20 de novembro ele ficou totalmente acamado. E nos últimos dias de vida,
a esposa e a irmã quem cuidaram de Mozart. E ele morreu em sua casa em 5 de dezembro de 1791, aos 35 anos. E dizem que ele foi enterrado em uma vala comum e que apenas 5 músicos estavam presentes, diferente de quando Beethoven morreu, que haviam milhares de pessoas. Beethoven viu a Ayrton Senna da época. Seria o equivalente da época para o Beethoven. Isso, o funeral do Ayrton Senna foi bem equivalente, né? E pelo que eu encontrei, a expressão vala comum é uma sepultura individual para um membro do povo comum e não da aristocracia. E a causa da morte de Mozart é desconhecida. Eu gostaria de deixar uma sugestão de música do compositor Mozart. Ouçam o Requiem que ele escreveu, né? Inacabado, na verdade, né? Que terminaram por ele. É uma peça incrível e fantástica, chama Requiem. Digitem aí, Requiem de Mozart. É incrível essa peça, é linda. Assim, a sua sugestão de obra foi muito boa. Cara, que Mozart também tem tanta coisa incrível. Só para eu deixar uma sugestão também, eu vou deixar aqui a Sinfonia Júpiter, do Mozart, Sinfonia 41, minha favorita dele. Eu acho incrível essa. Né? Bom, simplesmente ouçam, do início ao fim. É o Mozart na fase mais madura dele. E voltando ao Einstein, no qual comentamos há pouco, tem 2 frases dele sobre Mozart assim, que são incríveis. A primeira é, abre aspas, a música de Mozart era tão pura que parecia estar sempre presente no universo, esperando ser descoberta pelo mestre. Fecha aspas. Eu acho essa uma descrição boa. É meio que o que eu sinto quando eu ouço Mozart mesmo. Parece que se mudar uma nota da obra estraga. E a outra frase, abre aspas, não podemos desprezar a espécie humana sabendo que Mozart foi um homem. Fecha aspas. Albert Einstein. Eu acho que depois dessa acabou, né? Encerrou. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que falar mesmo. Então, finalizando mais um episódio do podcast Beethoven no Boteco. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada, né? Da primeira temporada. Então só temos mais um. E esperamos que tenham aprendido aí sobre Mozart, sobre Vivaldi. Até o último episódio. Alexa, toque Mozart.